Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Quero Ser Trader, canal dedicado a Forex, trading e investimentos aí no geral. Nesse vídeo eu vou falar sobre como as notícias econômicas influenciam o mercado Forex, como podem afetar as moedas e como os traders podem se beneficiar dessas informações. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou começando agora. Toda semana eu vou mostrar como foi o mercado e o que esperar para a próxima semana. As notícias econômicas são fundamentais para entender o desempenho das moedas no mercado Forex. Elas fornecem informações valiosas sobre a economia de um país, incluindo PIB, inflação, desemprego, outros indicadores econômicos. As notícias podem afetar as moedas de várias maneiras. Por exemplo, se uma notícia positiva é lançada, como um aumento do PIB, isso pode aumentar a confiança nos investidores. Consequentemente, aumentar a demanda por uma moeda específica. Por outro lado, se uma notícia negativa lançada, como o aumento do desemprego, isso pode diminuir a confiança dos investidores e, consequentemente, diminuir a demanda por uma moeda específica. Aí você me pergunta, como que nós traders podemos usar essas informações, né? Imagina primeiro que quando a gente está operando o Forex, são pares de moedas, né? Uma moeda contra a outra, e bem mais a fundo um país contra o outro. Então, se sai uma notícia econômica dentro de um país, por exemplo, uma notícia boa, né, que o PIB aumentou, né, então o PIB dos Estados Unidos aumentou, isso tende a chamar a atenção de investidores, e esses investidores vão colocar mais dinheiro nessa economia, né? Eles ficam mais esperançosos com essa economia e compram mais dólar. Se eles compram mais dólar, o preço tende a subir. Então, num euro-dólar da vida, às vezes investidores que têm euros trocam o euro por dólar. Então, eles vendem os euros e compram dólar. E isso faz o preço do dólar subir. E é nesses momentos que os traders agem, né? Eles vão lá e acompanham a manada, né? Fazendo uma compra ali. E para não fugir do costume, eu estou aqui com a tela, vamos para a tela, eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente consegue acompanhar as notícias e nos organizar melhor aí para operar. Então vamos para a primeira ferramenta, o primeiro site que eu utilizo é o Investing, investing.com. Ele é muito completo, tem muita coisa legal. Aconselho a dar uma olhada, criar uma conta, né, para salvar suas preferências. Eu gosto muito, então estou aqui. Vou deixar o link, tá? Vou deixar o link aí embaixo, todo mundo vai ter acesso. Na primeira página aqui do Investing, a gente já tem um panorama geral, né, das notícias. Tem bastante notícia Brasil, né, porque a gente está na versão BR, mas tem algumas seções aqui específicas para o Forex. Aí você vem aqui, no menu aqui em cima, procura aqui Notícias. Notícias, você vai em Moedas. Aqui você vai ter notícias, tudo sobre Forex, né? Então, notícias de divulgação dos países, aí, como algumas análises, alguns artigos, né, sobre o que se espera para determinada moeda, e enfim, né? Mas aqui a gente não tem, não seria um calendário econômico ainda, né? Seria apenas notícias sobre o mercado Forex. Se a gente for aqui no menu, ferramentas, calendário econômico, aqui sim a gente vai ter acesso ao calendário. Só que ele aparece assim, né? Muitos países, notícias às vezes de pouco impacto, né? Eventos, né, econômicos. Então isso aqui a gente pode ir filtrando, né? Aqui a gente pode escolher o dia, né? Essa semana, próxima semana. Filtros. A gente pode escolher os países que a gente quer mostrar aqui nesse filtro. Vamos supor que a gente só queira que apareça notícia dos Estados Unidos, sei lá, de alguns países da Europa mais importantes, como Inglaterra, Alemanha, enfim, você vai marcando aqui. Categoria, se você quiser saber só um tipo de categoria, e a importância, quanto mais estrelinhas tem, mais importante é. Então a gente pode colocar só notícias com maior peso. Aí a gente teria acesso a esse calendário econômico, né, só dos Estados Unidos, e a gente veria aí próximos eventos. Eu acho mais prático o calendário de uma outra ferramenta que eu vou mostrar aqui agora, um site.
é o Baby Pips. Eu já falei dele algumas vezes aí, vou deixar o link também. Ele está em inglês, né, mas se você estiver acessando ele pelo Chrome, você consegue fazer uma tradução por aqui, né? Você pode colocar em português para facilitar. Você só precisa se atentar a essa parte aqui de cima. Se você quer ter notícias da última semana, dessa semana corrente ou da próxima semana. Então aqui você tem já o calendário e aqui você já tem as notícias. Aqui sim é só o mercado Forex. Então aqui você vê se está como week, você vê se o seu fuso horário está certo aqui. E no filtro você pode escolher as moedas que você quer ter notícia, né? De repente você não opera todas essas moedas e você escolhe só as que vão ter impacto aí nas suas operações. E aqui, às vezes, vai estar marcado tudo isso, né? Então, impacto leve, impacto médio e impacto alto. Então, aconselho aí a deixar só o alto, porque os outros não mexem tanto assim no gráfico. E as sessões, se você quiser só deixar notícias nas sessões que você opera, né? De repente, você só pega a sessão de Nova York, então tira todas as outras, só para ver o que vai impactar você naquele dia. Feito isso, você tem acesso a todo o calendário de eventos que vai acontecer nessa próxima semana. Então você vê que são todos impactos importantes. Então, como que você faz a leitura, né, desses eventos aqui? Então aqui você tem o dia, você tem o horário, a moeda, o país que vai dar aquela notícia, o nome do evento, né, o que vai ser divulgado, o impacto, lógico. Esse actual seria o real. A notícia, depois que ela sai, ele consta nessa coluna de actual aqui. Forecast é o que era previsto, né? Qual que era a previsão do mercado. E previews seria o resultado anterior. E details, né? Se você quiser mais detalhes, você clica aqui. Ele vai te dar uma explicação o que está nessa notícia. Então, para a gente ter uma noção melhor, né, disso aqui que eu estou falando, eu vou jogar aqui na última semana que passou. Olha, por exemplo, na zona do euro, né, saiu uma notícia na segunda-feira, é a taxa de crescimento alemã. E qual é a leitura aqui? Ó? A leitura seria o seguinte: a previsão do mercado era que fosse 1,2%. O resultado anterior, à última divulgação dessa notícia, foi de 1,4%. Só que, na realidade, o que aconteceu foi a divulgação de 1,1%. Então, por isso que ele está vermelho. Ó. Então, aparece aqui que o anterior está verde, né, porque foi maior, a notícia foi melhor. Aqui ele apareceu vermelho porque foi pior a notícia agora. Então, teve um impacto negativo, né, na moeda. O contrário também é válido, por exemplo, aqui, na divulgação da taxa de crescimento da França. O anterior era 1%, o esperado era 0,4%, só que foi divulgado 0,5%. Então, ele está em verde. Então, o que mais importa aqui nessas colunas é o esperado e o divulgado aqui, né? O que foi divulgado na realidade. Se esse resultado que foi divulgado ele for menor ou pior do que se esperava, que é essa coluna aqui, então vai ter um impacto negativo. Se ele for melhor do que se esperava, e tem um impacto positivo na moeda que estamos vendo aqui. E por aí você vai ver que tem bastante notícia e toda vez que tem esse details aqui, você consegue fazer uma leitura do que realmente significa o efeito que dá na moeda, né? Então, é interessante para você entender o que acontece quando eles divulgam esse determinado evento aqui, essa determinada notícia. E a última ferramenta que eu uso, que eu aconselho também, é o TradingView. O TradingView ele faz uma junção aí de gráfico com notícias, né? Então vamos lá, eu estou aqui no euro-dólar, o gráfico no time frame de 1 hora.
houveram aqui algumas divulgações de notícias, né, importantes aqui no caso. O interessante do TradingView é que você consegue ver o impacto que a notícia tem ali no preço, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo. E se você quiser saber como que configura, se o teu não estiver aparecendo essas bandeirinhas aqui embaixo, se você clica, ele dá a notícia, olha, tá vendo? Então você clica com o direito, vai em configurações, e você vem nesse último menu aqui, ó, eventos, e vê se está marcado aqui, ó, eventos econômicos no gráfico. Ó. Se não tiver, não vai aparecer. Então deixa marcado e clique em OK. Vamos tomar como exemplo essa notícia aqui, que foi a divulgação de uma taxa de crescimento. Então esperava-se, forecast, esperava-se 1,8 e foi divulgado 1,9, ou seja, foi uma taxa melhor. Aqui também, foi esperado menos 0,1 e foi divulgado mais 0,1. Ou seja, foi uma notícia positiva para o euro. E o que aconteceu? Olha, o euro, até então ele estava andando meio de lado e ele deu essa pancada aqui para cima. Ele fez essa subida de preços aqui. Se a gente colocar no time frame menor, a gente consegue ver mais de perto, né, como que foi a divulgação dessa notícia, olha só. Após divulgar essa notícia, que foi positiva para o euro, o preço entrou numa tendência de alta aqui no gráfico de 15 minutos. Vamos pegar outros exemplos. Por exemplo, aqui, foi uma notícia para os Estados Unidos. Foi a divulgação do Non-Farm Payrolls, né, e do Unemployment Rate, é a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego ela estava prevista, né, como 3,6 e a divulgação foi de 3,4, ou seja, uma notícia positiva para o dólar. O que aconteceu? A cotação do euro-dólar caiu, ou seja, né, quando a cotação cai do euro-dólar, significa que o dólar está valorizando, né? Então, o euro está desvalorizando em relação ao dólar, porque a notícia foi positiva para o dólar, né? Mais gente quis ter dólares ao invés de euros, trocaram euros, venderam seus euros por dólar, né? Então, quando acontece a venda, houve esse candlezão aqui, vermelho parecendo um pirulito de morango, para comprar mais dólares. Bom, pessoal, então eu te mostrei alguns sites, né, algumas ferramentas para você ver, acompanhar as notícias, né, os fundamentos do mercado Forex e se posicionar, né, para tentar fazer um trade ou não se posicionar, sair fora do trade antes que a notícia estoure. De repente, você não tem a mínima ideia para onde aquela notícia vai jogar o par de moeda. Então, você sai antes da divulgação da notícia. Então, se você está aberto ali o gráfico, você vê que vai ser divulgada uma notícia muito importante e nesses momentos há muita volatilidade. Se você não sabe o que é volatilidade, eu já tenho um vídeo explicando. E o que você faz? Você fecha operações, se você tiver em aberto, ou deixa de entrar. Espera a notícia passar, espera o mercado acalmar, para você sim tomar uma decisão e entrar no mercado novamente. Então, é importante você acompanhar e saber a hora que vão ser divulgadas as notícias, justamente para poder entrar, né, nas operações ou sair para evitar as notícias, né? Talvez você queira participar das notícias e talvez você queira evitar as notícias. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. E acompanhem aí essa série que eu vou lançar toda semana, né? Um vídeo sobre como foi o mercado Forex na semana e como vai ser para a próxima semana. Ok, pessoal? Muito obrigado, até mais.